Minha indicação de livro é Coisa Séria. São 4,8 estrelas entre 1.322 avaliações. As 48 Leis do Poder é o livro que eu indico para você fazer um bom desenvolvimento pessoal na sua vida. Clique no link aqui abaixo. São complexas. Então, essa parte, por exemplo, as que não tem resposta, eu imagino que muita coisa não foi catalogada, não foi, né, você não tem como imaginar o que foi feito, como foi feito, mas mesmo as explicações que a gente tem de muita coisa ali, eu ainda não acredito muito não, rapaz, tipo assim, pelo tamanho da obra que você tem ali, pela dificuldade, pelo recurso que você tinha na época, talvez pela quantidade de pessoas que você teria que usar para fazer cada edificação daquela ali. Você entende? Eu não acho que tem, assim, tem explicação? Tem, a gente colocava ali algumas histórias, ia arrastando e chegava ali, mas arrastar uma pedra em cima da areia, não sei se fazia ser um dinossauro, por exemplo. Se tivesse um dinossauro carregando a pedra... É assim, hoje, grande parte dessas coisas, elas já estão meio que resolvidas. Né? Essa aí já é... Porque o uso dos trenós e tal, uma força de trabalho muito grande, né? Mas, assim, o grande problema no caso das pirâmides é como colocar tudo em pé. O transporte, o corte, entendeu? Isso tudo tem documentado. Né? Transformar em bloco, transportar os blocos para os locais onde estão as pirâmides. É que muitas pessoas não sabem que muitas das pirâmides elas já eram construídas próximas das pedreiras. Né? Então, sempre perto ali tinha, vamos pensar, uma fonte de matéria-prima. Tinha uma fonte de matéria-prima básica, assim, né? Quer dizer, o material, né? Desculpa, estou um pouco fanhoso, gripado, rapaz, né? E... Então, básico, tá? Mas, por exemplo, o granito de melhor qualidade, ele vinha de muito longe. Ele vinha de uns 1.000 quilômetros ao sul. Então, esse é um problema também, né? Quer dizer, você cortar os blocos, polir os blocos e trazer de barco. E os barcos egípcios não são barcos... São barcos de juncos e tal, né? Então, você tem uma série Mas... A gente tem uns textos, alguns textos dizendo, olha, eu transportei tantos blocos para a pirâmide, não sei quem. Você tem lá, porque Entendi. isso é importante, você tem essa narrativa. Né? Você tem ali documentos históricos. Documentos históricos. Então, né, toda essa parte, né, da infraestrutura, foram encontradas, por exemplo, as cidades dos trabalhadores, que eram enormes, né, que tinha açougue, tinha hospitais, tinha... Né, tudo em volta das pirâmides, que eram turnos de 40, 50 mil pessoas trabalhando. Né? Nossa, gente pra caramba. Aí eles perguntam, mas tinha esse povo todo? Não. A gente tem que entender que o Egito tem 3 estações, basicamente. Né? Então, tem uma estação da inundação. Quando o Nilo sobe ali. O Nilo sobe. Tem a estação do plantio e tem a estação da colheita. Então, depois que o Nilo está inundando, você não tem muito o que fazer. Né? Tem que preparar... Né? No plantio, todo mundo está trabalhando. E quando você planta, né, mas aí tem que esperar crescer. O plantio é o plantar e esperar crescer. É um tempo, 4 meses. Né? E depois você vem a colheita. Então, em muitos desses momentos, assim, a força de trabalho da agricultura era mínimo. Então, eles vão ser utilizados para chamar um trabalho compulsório, eles vão ser utilizados para outras áreas, fazer canais, fazer diques, fazer construções, né? O agricultor era usado na construção civil nesse período. Né? Não só ele, mas o pessoal das classes médias, vamos dizer assim, eram utilizados, né, eles tinham que fazer um trabalho compulsório nesse aspecto. E isso, na verdade, por exemplo, para alguns setores era fonte de alimentação, porque ele era pago por isso, né? Uma ideia que a gente descarta hoje completamente é que nada daquilo é trabalho escravo. Aí eu ia te falar agora, não foi os escravos que arrastaram e fizeram o trabalho bruto ali? A grande maioria, podia até ter escravo, tá? Mas a grande maioria é a população. Né? Até porque tem leis, tinha gente que não queria fazer o trabalho, evidentemente, e fugia. Né? Então tinham leis que eram assim, se ele não for encontrado em 3 anos, torna-se escravo, né? Se ele não voltar, alguém da família dele vai ser punido. Vai trabalhar no lugar dele. Então isso mostra que a gente, por essas questões, a gente vê que o trabalho era um trabalho, né, compulsório, quer dizer, né? O que é trabalho compulsório? Quando atualmente nós temos isso, você vai para o tribunal do júri. Eu já fui de tribunal de júri. Né? Eu fui convocado e acabou. Né? Você tem que ir. Tem que ir. Você vai ser mesário de
Eleição. Eleição. Isso é trabalho compulsório, né? Então, né? Você é obrigado a ir. Você é um homem livre, mas é obrigado a ir. Então, isso acontecia lá também, né? Agora, tinha escravo? Tinha, né? O Egito tinha mais escravos urbanos. Assim também como os sumérios, né? A Mesopotâmia, os escravos são mais urbanos. Então, eles vão trabalhar no comércio, no serviço, vão trabalhar na minha casa, no jardim, eles têm... E um grupo de escravos vai trabalhar nas minas também, né? Que aí esses aí são... Aí tem vida curta. É o que a gente vê, às vezes, assim, aquela simbologia do cara realmente arrastando a pedra e cavando. É aquele que realmente era surrado ali. Isso, mas nas minas, mas na construção de templos e, né, dessas construções que a gente tem hoje, né, do mundo antigo, né? No caso do Egito, vamos dizer assim, Egito, Mesopotâmia, né? Porque já no mundo grego e romano você tem escravos trabalhando, né? Sim. Mas no Egito, né, é mais um trabalho compulsório, né? Então, a gente não descarta que tenha, né? Mas não é a principal força de trabalho, né? Cara, mas assim, tá, essa parte que então as pessoas tinham capacidade para arrastar as pedras, para cortar e fazer toda aquela estrutura. Mas e os cálculos? Então, a gente, por exemplo... Porque ele tem uma matemática. Mas eles eram evoluídos na matemática, né? Mano, você pra não mim, tem o o que grau pega... de complexidade que eles atingem ali. Porque eles, com estrelas ligadas, nada ali é por acaso. Não tem uma quina ali que tá Mas sem primeiro sentido. eu queria entender a elevação, entendeu? Cortar, beleza. Transportar, beleza. Mas como que você vai... Não tinha guindaste pra levantar aquilo ali, mano. Hoje o problema, né... assim, tem dois pesquisadores, o Mark Lehner e o Hawass, que trabalham nessa área, né? Eles publicaram há uns 2 anos um trabalho falando sobre essa questão da elevação, né? Tem várias teorias ainda sobre isso, né? Como é que as pirâmides eram montadas, vamos dizer assim. Porque a gente tem pirâmides inacabadas, entendeu? Pirâmides que não chegaram até o fim. Então, você tem uma noção de como, né, era feito a elevação disso, né? Em espiral, né? A ideia de túneis, mas assim, ainda é algo... são hipóteses nesse sentido. Agora, o corte, o transporte, alinhamento, né? Essa questão matemática, o único papiro que sobrou é chamado papiro Hyde, que é um papiro de matemática, que fala dos ângulos, né? Das operações matemáticas, como é que fazia. Tudo. E muita coisa também foi sendo aprendida em tentativa e erro, né? Então, nós temos mais de 100 pirâmides no Egito, né? De bom tamanho. Só no Egito, só. Só no Egito, né? E de bom tamanho, né? Aquelas 50 metros para cima, 40, né? A gente tem... Muito alto, mano. Tem umas, assim, 30 e pouco, 40 metros para cima, né? Então, você vê que muitas são assim, o material é de baixa qualidade, que ela tá, né? Virou um morrinho. Mas você sabe que é uma pirâmide, né? Porque tem as câmaras, né, subterrâneas, tem aquelas de grande porte, como a de Quéops, Kéfre, Miquerinos, né, que são as mais complexas. A de Quéops, né, é uma das mais complexas de se fazer. Mas a gente, é que eu digo, né, a gente tem, hoje a egiptologia tem vários, não são muitos documentos, mas os documentos, né, mostrando que determinados grupos levavam essas pedras, faziam parte das equipes de trabalhadores, né? Então, isso, assim, todo canteiro de obras e a produção do material, a elevação é o grande problema. As pessoas se preocupam muito com as pirâmides, né? Mas eu tenho uma peça no Egito que, para mim, talvez seja a peça mais sofisticada. Você vai falar do que eu ia te perguntar. Qual é que você ia perguntar? Eu ia te perguntar... Não sei se é isso, mas o porquê a esfinge atrai tanto. Ah, tá. Eu vou falar da esfinge, mas o que eu ia dizer não é essa. O obelisco. O obelisco, as pessoas quase não dão valor, né, para ele, né? Falam as pirâmides. Mas o que é o obelisco? O obelisco é uma peça única de granito, com aproximadamente 5 andares de altura, 6 andares, né? Que pesa, em média, 350 toneladas. Nossa! E é retirado lá do sul do Egito, né, nesses barquinhos que eu falei para vocês. Cara... E transportado para o médio, para a parte Tebas, vamos dizer assim, né? E colocado em pé aquilo ali. Aquilo não está soldado, aquilo está apoiado. Aquilo não está preso, não tem nada, entendeu? Ele está só assim, levantaram. Né? Tá fincado. Não está nem fincado, tá em pé. Tem uma base. É igual o copo tá aqui, né? Isso, está assim.
botaram na base e botaram em cima. Ah, não é Pronto. possível, não é possível. Eu vou te falar. Deve estar fincado esse negócio. Cara, 350 toneladas, mano, você pode me explicar um monte de teoria. Se não foi o Zé T que carregou isso aí. Mas nada carrega Porque isso, mano. É facinho, Hoje né? não carrega. Tem algum equipamento? Hoje tem, né? pá? Olha, aí Ah. o que acontece? A gente tem cenas, por exemplo, a rainha Hatshepsut, né, que virou faraó, ela em 1430 a.C., ela pediu a construção de 2 obeliscos, né? E aí tem o roteiro, né, os obeliscos, a iconografia dos obeliscos saindo de Assuã, sendo embarcado nos barcos e chegando até o local, né, e sendo desembarcado. Só não tem uma coisa, como é que foi colocado em pé. É uma peça só. É uma Ela é uma peça peça só. Uma única. alavanca E dessa. quebra fácil aquilo. 350 toneladas, vamos pensar aí que, tipo, deve ser uns 2 bitrem carregados, assim, pra chegar nesse peso, né? E olha, isso muito não é. mais. Isso não é pior. Se você, por exemplo, depois se quiserem colocar na internet, buscar aí, obelisco inacabado. Põe aí Né? depois, Pedrão. Porque o que acontece? Teve algum arquiteto, né, louco, né, que quis fazer o maior obelisco de todos os obeliscos. Então, o que ele fez? Ele fez um obelisco que, de largura, eu acho que é mais ou menos isso aqui, ó, cada lado do obelisco. Ou mais. Não é mais, deve ter uns 5 metros de cada. Aí, tá? Olha lá as formiguinhas lá do outro lado das pessoas ali em cima. Então, Tá vendo? Cara do céu. são vários obeliscos, então. Não, essa aí era a grande pedreira de granito, né, vermelho, de onde os obeliscos eram retirados. Então, olha o tamanho desse obelisco. Né? Ele está estimado em 1.200 toneladas. Que isso? O problema que houve com ele, né, graças a ele, a gente viu como é que eles usavam uns martelos redondos, chamado de uma pedra chamada de orita, né, que iam desbastando. Né? Cara, mas que trampo. E aí o que aconteceu? Alguém cortou ele de forma errada, né? Em algum momento eles fizeram, que fez uma rachadura lá em cima no obelisco. Aí teve que... Perdeu. Entendeu? Não deu pra tirar mais. Não deu. Pra gente foi ótimo, porque mostrou, né? Ele tá lá na pedreira, né? Agora, são 1.200 toneladas. Eu não E faço aí, ideia pra como isso. levantar? Tá, o negócio. Pra carregar, pra levantar. Quer dizer, já é difícil você levar nos outros barcos. Eu, por exemplo, eu entendo que é fascinante, fantástico, né? Fantástico é fascinante, as coisas, poxa, né? Mas a gente, do século XX e XXI, a gente olha o mundo antigo com nossos olhos, né? Tentar olhar com o olhar deles, né? É difícil fazer isso, né? Mas quando sobra um negócio desse, né? Quando a gente vê, nossa, cara, olha o tamanho desse obelisco e tal. Então, assim, para mim são os egípcios que fizeram, né? Assim, eu defendo a possibilidade. Agora, eu talvez seja um dos poucos da minha área que defendo a possibilidade de contato alienígena no passado. Eu não estou dizendo que o obelisco é esse contato. Eu não sigo essa teoria. Sim. Porque o pessoal da teoria do astronauta antigo, eles se baseiam o quê? Na arquitetura, nos monumentos. Né? Eu não me baseio nos monumentos. Eu me baseio no presente. Né? Assim, quer dizer, a gente tem uma quantidade tão grande de avistamentos, de aparições, de situações, que basta uma ser verdade para que a teoria seja, né? A hipótese seja comprovada. Então, eu defendo que isso é muito possível, né? Então, eu tenho contato com os ufólogos, trabalho com eles também, né, tal. E, olha, se eles apareceram aqui no presente, por que eles não podem ter vindo no passado, né? Só que até o momento, assim, esses artefatos, né, isso para mim ainda não justifica a presença deles. Né? Eu me lembro que o Daniken e o Tsoukalos, né, aqui foi até no Brasil, num congresso que eles vieram, eles mudaram o paradigma deles. Porque eles diziam o seguinte, as pirâmides são os alienígenas que fizeram. Hoje